Estive a ouvir atentamente o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Sai do debate com que espírito? Bom, olha, eu também tenho muito gosto, é a primeira entrevista que vos dou, tenho muito gosto nisso. Estes debates quinzenais fazem parte, enfim, da disputa política e do esclarecimento político. E, portanto, são sempre debates de atualidade, em que se pretende introduzir no debate político as questões que cada partido acha mais importante. É evidente que nos últimos anos da Troika, as questões, enfim, relacionadas com os salários, com as pensões, com os orçamentos de Estado, com os cortes na saúde, com os cortes na educação, com tudo isso, são as questões mais presentes nestes debates. E, portanto, são sempre debates animados e interessantes, tem algo de imprevisto, não é? Porque nós não sabemos que problemas, que temas os outros partidos vão levantar, nem sabemos como é que o Primeiro-Ministro vai responder, e portanto são sempre debates que têm alguma vivacidade. Eu gosto destes debates e, neste caso concreto hoje, escolhi como tema uma portaria que, do nosso ponto de vista, é uma grande machadada na rede hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, traduzindo, enfim, a ser concretizada. O Serviço Nacional de Saúde passaria a ser uma miniatura e uma caricatura daquilo que é hoje. Em termos concretos, essa portaria terá repercussões negativas para a vida dos portugueses e para aquilo que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde? Eu acho que significaria a ser aplicada, a ser concretizada, e eu espero que o debate de hoje tenha contribuído para que o Governo tenha o bom senso de revogar esta portaria, mas a ser aprovada, a portaria significaria, por exemplo, que as crianças só poderiam ser operadas em Lisboa, Porto ou Coimbra, ou que uma mulher, para ter um filho, para dar à luz, para ter um parto hospitalar, só o poderia fazer em 10 cidades do país, e em todas as outras não haveria serviços de obstetrícia ou maternidades. Portanto, eu julgo que isto é um retrocesso de muitas décadas. O Serviço Nacional de Saúde é uma construção que tem 35 anos, demorou muito tempo. E um dos primeiros indicadores que nos puseram à frente do pelotão foi exatamente a esperança média de vida, por um lado, e a mortalidade infantil, em que nós demos um salto nestes curtos, porque parece muitos anos, não é? 35 anos parece muito anos, não é? É muito pouco tempo. Demos um salto brutal e temos hoje das mais baixas taxas de mortalidade infantil. Acha que a longo prazo poderá observar-se um retrocesso? Sim, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Quer dizer, o acesso sairá muito dificuldade em duas especialidades que são muito importantes: a área cirúrgica para as crianças e as maternidades, os partos, não é? Que foi uma das razões para ter uma baixa tão acentuada da mortalidade infantil. Eu achei muito interessante, agora na conversa informal que tivemos antes da entrevista, ter-me dito que era médico de profissão. Eu não sabia, se calhar muitos portugueses não sabem. Isso dá-lhe uma sensibilidade e um conhecimento ainda maior daquilo que se passa. Eu, quando vim para a Assembleia da República em 2006, quando fui deputado, os primeiros anos foram praticamente dedicados quase exclusivamente à política de saúde. De facto, sendo essa a minha profissão, tendo alguma experiência de administração hospitalar, fui diretor de um hospital público no Porto, um hospital do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, é a minha inclinação, onde eu tenho maior experiência profissional e pessoal. Agora, mais recentemente, desde que sou coordenador do Bloco de Esquerda, tenho uma intervenção mais diversificada, não é? E, portanto, discuto com o Primeiro-Ministro outros problemas muito para além dos da saúde. Como é que olha para o flagelo do desemprego, mais concretamente aquele que afeta os jovens, que é o futuro deste país? O Governo, ainda hoje, neste debate, o Primeiro-Ministro, mais uma vez, e a direita fala do desemprego como, digamos, um azar, uma consequência menor, paciência, isto tinha que se fazer, é verdade, há mais de 1 milhão de desempregados, paciência, isso um dia há de remediar-se. Ora, o problema é que não vai remediar-se tão depressa. Primeiro porque muito mais de metade dos atuais desempregados são desempregados de longa duração. E todos nós sabemos que, por muito que cresça a economia, por muito que se diversifique o tecido económico, vai ser dificílimo absorver os desempregados de longa duração, e eles são 844 mil. Depois há 400 e tal mil jovens que não estudam nem trabalham, e
também é preciso encontrar uma resposta para eles. E depois há esse fenómeno absolutamente degradante do ponto de vista social, que é termos taxas de imigração idênticas às que tínhamos nos anos 60, portanto, antes do 25 de Abril. E é uma imigração quer de jovens muito qualificados, quer ao mesmo tempo de adultos maduros pouco qualificados. Portanto, nós temos hoje, quem sai do país à procura de trabalho são pessoas diferentes, são jovens muito qualificados, fizeram as suas licenciaturas, alguns até os seus mestrados e os seus doutoramentos, portanto vão procurar, digamos, exercer as suas profissões lá fora, ou então, digamos, adultos maduros que caíram no desemprego, não encontram solução no mercado de trabalho em Portugal e vão lá para fora para trabalhos muito pouco diferenciados. E olha para a imigração como um fracasso dos últimos governos da República, as soluções económicas que foram sendo levadas a cabo, a imigração é um resultado de fracasso? Sim, quer dizer, quando nós olhamos para um país, o que mede o sucesso ou o insucesso de uma política são a evolução do tecido económico, portanto, o crescimento ou a recessão económica, a variação do desemprego, não é? E a variação da imigração e muitas vezes também o problema do abandono e do insucesso escolar. Se olharmos para estes 4 indicadores do estado de saúde de um país, Portugal em nenhum deles está bem, não é? Temos taxas de desemprego muito grandes, a imigração não para de crescer, o crescimento económico é claramente insuficiente para as necessidades e começa a verificar-se também um crescimento preocupante da taxa de abandono escolar e também de insucesso escolar. Como é que olha para uma certa discriminação, um certo culto, quase criação de uma fobia contra certos subsídios que assistiam às franjas mais periféricas, pode-se chamar? Eu recordo-me das campanhas que o CDS... Como o rendimento social. Lembro-me da campanha que o CDS conduziu, quando ainda estava na oposição ao governo de José Sócrates, contra o rendimento social de inserção. O problema é que, em primeiro lugar, todas as sociedades têm uma bolsa de cidadãos e cidadãs que, pelas mais variadas razões, não têm qualquer fonte de rendimentos. E as sociedades têm 2 maneiras de reagir: ou cruzam os braços e deixam que as pessoas vivam na miséria, ou têm uma política social ativa que procura, por um lado, atribuir-lhes um mínimo de rendimento para que elas possam ter um mínimo de dignidade de vida e um mínimo de condições de vida. Essa é uma possibilidade. E eu julgo que, digamos, uma sociedade moderna, uma sociedade mais solidária, é exatamente isso que faz. Eu julgo que também não basta ter, digamos, políticas sociais ativas do ponto de vista do rendimento, é preciso também encontrar, digamos, programas e projetos que provoquem e promovam, aliás, a reinserção social e no mercado de trabalho de todas as pessoas. Eu acho que isso é que é natural, mas sabemos que, por muito ativas e boas que sejam essas políticas, há sempre uma bolsa, um segmento social que nós nunca conseguimos inserir, exatamente os chamados excluídos sociais. Ora, a exclusão social, nós não podemos olhar para elas e dizer, pronto, isto é um fenómeno, é para aquela gente há de ficar assim, há de morrer assim, há de ser desgraçados. Nós não temos nada a ver com isso. Portanto, nós defendemos a essência de políticas sociais ativas. E, por outro lado, é preciso dizer, mesmo quando se fala do rendimento social de inserção, que há tempos o ministro Paulo Portas justificou, portanto, o governo, desde que é governo, cortou perto de 150 mil, cortou o rendimento social de inserção a perto de 150 mil beneficiários. Seguramente nem todos têm mais de 100 mil euros, que essa é uma das condições de exclusão, agora são só 25 mil euros na conta bancária, não é? Porque se toda esta gente, a quem cortaram o rendimento social de inserção, tivesse ou 25 mil ou 100 mil euros na conta bancária, eles sozinhos podiam comprar EDP ou PT, não é? E seguramente não são. O Paulo Portas veio criar esse embuste. Sim, veio criar a ideia de que tinham cortado porque as pessoas não precisavam, porque as pessoas tinham muito dinheiro no banco. Ora, isso é uma completa falsificação. Eles cortaram porque aumentaram o nível das exigências para poder excluir o maior número de pessoas. Como cortaram também no abono de família, como cortaram também no subsídio de doença, como cortaram também noutros subsídios e noutras prestações sociais, e como se preparam para continuar a cortar. Porque na última entrevista que o Primeiro-Ministro deu, não se esqueceu de dizer que o Governo ia apertar mais
digamos, nos limiares para a concessão de benefícios e apoios sociais, como também provavelmente iriam encontrar um plafond, digamos, um valor acima do qual o Estado não seria responsável por fazer qualquer prestação social, e até admitiu que no orçamento de Estado houvesse um valor travão a partir do qual o Estado não tivesse que fazer mais transferências para apoios e prestações sociais. Ora, num país, repare, o que é contraditório verificar? É que num país que está cada vez mais pobre e mais empobrecido, num país em que há cada vez maior desemprego e desemprego de maior duração, portanto, num país em que há mais desemprego e mais exclusão social, é neste momento que o Governo decide cortar os apoios sociais. E depois tem uma repercussão brutal, porque hoje fala-se muito na crise e na sustentabilidade da segurança social, e a sustentabilidade da segurança social não está em causa, nem está comprometida por causa das pensões que são pagas. Está comprometida porque, com estes valores tão elevados de desemprego, o que é que acontece? O Estado não tem receita, porque não há contribuição nem da entidade patronal nem do trabalhador, não há postos de trabalho, não há emprego. E, por outro lado, como há desemprego, há pagamento de subsídio de desemprego. Portanto, a segurança social, no que diz respeito ao subsídio de desemprego, vê reduzidas significativamente as suas receitas e aumentadas as suas despesas. É isso que põe em causa a sustentabilidade da segurança social. Por exemplo, descredibiliza, um dos fatores de descredibilização da classe política é exatamente o vender gato por lebre. É verdade que há essa linha ideológica por parte deste governo, mas não foi apresentada em eleições. Não, eu, por exemplo, não me recordo de ter ouvido na altura o Primeiro-Ministro, aliás, recordo-me de ter ouvido dizer o contrário, que ia cortar os salários, as pensões e que ia aumentar os impostos. Ele disse exatamente o contrário. Mas isso já não é um problema da sua ideologia, é um problema, digamos, de um discurso político falsificado, digamos, que serve mesmo para enganar as pessoas, porque imagine que votação teria tido o Dr. Pedro Passos Coelho quando foi candidato pelo PSD, se tivesse dito aos portugueses: não, eu, para equilibrar as contas públicas, vou cortar nos vossos salários, vou cortar nas vossas pensões e, além do mais, vou aumentar os vossos impostos e vocês vão pagar mais impostos e ter menos serviços públicos. Portanto, se tivesse isso, não ganhava as eleições. Populista e manipulador. Populista e manipulador, e essa é que é, em última análise, a razão porque o sistema político e a própria democracia política, junto de certos setores, estão tão desacreditados. Porque se a política não resolve o problema das pessoas, e se a política é, ao contrário, um instrumento para ir enganando as pessoas, obviamente as pessoas interessam-se da política. Em termos éticos, como deputado neste caso, não se preocupa com o estado de coisas a que a democracia chegou? Eu acho que essa é a minha primeira responsabilidade, aliás. Eu acho que a primeira exigência, o primeiro compromisso de um deputado é com o interesse público. E por isso é que defendo que o regime seja de exclusividade, para não termos, digamos, nenhum condicionalismo. Um pé num lado e um pé no outro. Não haver nenhum condicionalismo que nos dificulte esse caminhar em torno da defesa do interesse público. Depois pode haver diferentes interpretações sobre aquele problema, ou aquele, o que é o interesse público, mas um deputado deve conduzir-se por isso, não deve aceitar conduzir-se por respostas e por soluções e por interesses particulares. O interesse público, o interesse geral, o interesse comum, o interesse de todos. E por isso acho que, para que assim seja, a democracia tem que ser, digamos, cada vez mais perfeita, mais qualificada. E isso faz se aqueles que são, digamos, os principais, os protagonistas da vida política, tiverem uma vida política com coerência entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. Na última entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro deu, neste caso à SIC, ao José Gomes Ferreira, lançou como um dos desígnios nacionais que o Governo pretende atingir a ideia do déficit zero. Considera este desígnio um desígnio plausível ou mobilizador para o povo? Eu, sobretudo, acho que isso é... Olha, isso já não é do domínio da ideologia, é do domínio da propaganda barata, porque déficits zero não existem. Os déficits são... quer dizer, nós não devemos absolutizar os valores do déficit, da dívida. Eles são importantes enquanto são indicadores de causas e efeitos, de razões e consequências
Eu acho que há economias muito saudáveis que convivem bem com déficit e com dívidas, e há outras economias que são prejudicadas pelos elevados déficits, pelas elevadas dívidas. Portanto, há de tudo. Nós não podemos ver a economia de um país, a situação social de um país não são uma fotografia, são indicadores e elementos que vão evoluindo e nem sempre evoluem no mesmo sentido, e portanto temos que ver isso com alguma seriedade, com alguma racionalidade, com alguma profundidade. Dizer que se quer um déficit zero significa que há muita despesa pública que não se quer fazer, e já se sabe que quando não se quer fazer muita despesa pública é deixar de fazer aquela despesa pública que é útil a quem tem mais necessidade de apoio do Estado. Como é que olha para a fragilidade dos reformados em Portugal, sendo que um dos partidos que compõem o governo pregoava ser o partido dos reformados? O partido, o CDS, o partido da coligação, era não só o partido dos reformados, como o partido dos contribuintes. Era contra o aumento dos impostos, integram o governo que fez o maior aumento de impostos de toda a história fiscal em Portugal. E era também o partido dos reformados, porque defendia que as reformas não podiam ser atacadas e, pelo contrário, tinham que ser aumentadas. Veio-se a verificar que o CDS também, relativamente às reformas e às pensões, fez exatamente o contrário do que dizia e do que prometia. Bom, eu acho que a situação, agora queria falar, certo, dos pensionistas, dos reformados, mas mais daquilo que se chama os idosos, em que na esmagadora maioria são reformados e pensionistas, como é evidente, e que têm problemas de subsistência, porque em geral as reformas e as pensões são baixíssimas, mas depois têm outros problemas, não é? Que são igualmente graves e para os quais a sociedade portuguesa não está nessa fase da vida. Há dificuldades do ponto de vista da saúde física, muitos deles têm dificuldades de alimentação, não só porque não têm dinheiro para comprar os alimentos para fazer as suas refeições, mas depois também não têm como fazer as refeições, como tomar as refeições. Portanto, são pessoas que já estão muito dependentes da ajuda de terceiros, e hoje essa ajuda de terceiros ou não existe ou é muito cara, porque depois há toda a insuficiência da rede de cuidados domiciliares, de cuidados continuados, e portanto hoje ser velho em Portugal é um desafio muito, muito difícil, e em geral é uma situação em que as pessoas vivem mal e com muitas dificuldades. Dr. João Semedo, foi um prazer esta longa conversa, que passou por uma em on, mas por outra em off, que tive a oportunidade de desfrutar. Agradeço-lhe a sua disponibilidade mais uma vez. Eu é que agradeço, espero que agora consigam compactar isto. Vamos compactar. Porque senão fica um lençol demasiado grande. Muito obrigado, muito obrigado, até à próxima oportunidade. Muito obrigado.